A ideia da gente falar um pouquinho dos corpos, para a gente poder entender que o Arthur aqui do nosso professor, né, com quem a gente fez a maior parte dos cursos, sempre dizia que nós somos como um Big Mac. Então, somos feitos de várias partes, várias fatias. A princípio, eu vou abordar com vocês uma parte dessas fatias, que seria a nossa divisão nos nossos 7 corpos, que seriam os corpos desde os mais densos, que a gente vai começar do corpo mais denso, para os corpos mais sutis. Mas, assim, são 7 corpos para a gente dar uma forma mais, digamos assim, mais simplificada, apesar de não ser tão simples, só que mais palpável para a gente poder entender. Mais para frente, se vocês quiserem, se a gente for se aprofundar mais, a gente vai ver que vai para além desses 7 corpos aí, mas vamos nos concentrar nesses por enquanto, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu sou velho com tecnologia, tá, gente? Então pode ser que eu apanhe um pouquinho, vou pedir help aí das meninas. Deixa eu ver se sai aqui. Saiu aí para vocês? Saiu sim. Tá certinho, Jefferson. Então tá bom, tá vendo? Ó, velho, mas a gente vai se acostumando aos pouquinhos aí com a tecnologia. A gente vai iniciar falando dos corpos mais densos para os mais sutis, né? Então, a gente vai pegar o nosso corpo físico. Como vocês podem ver aí, eu coloquei a composição atômica de nosso corpo físico. Por quê? Porque eu acho que a gente até conversou lá nos outros encontros, né? Tem aquela velha frase que se você quiser tocar as estrelas, é só você tocar a pétala de uma flor, que a gente vai estar tocando as estrelas, que nós somos pó de estrelas, somos a essência de tudo, porque tudo é feito de energia. Tudo é energia. Tudo que existe, né? E as energias, elas são manifestadas através dos átomos. E, como nós já nos aprofundamos, o átomo, ele não é a menor partícula, né? Ele vai se subdividindo e vai embora, até onde nós ainda o denominamos ali como as partes que não foram estudadas. A gente parou com aquela teimosia, não, é isso e acabou. Então a gente entendeu, não conseguimos mais subdividir o átomo em vários níveis que a gente conseguiu chegar, então são as partes que nós ainda não entendemos. Vamos pegar dessa parte que era mínima antes e hoje ainda tem muito além disso, vamos pegar dele para frente, porque a partir do átomo nós vamos conseguir definir tanto aquilo que a gente não vê, não toca fisicamente e tudo mais, mas também é de átomo, e o acúmulo dele, a junção desses átomos, eles vão se acumulando juntamente com os fótons também, né? A criação dos fótons, e a gente, quando condensa, quando densifica essas matérias tão sutis, a gente vai tendo elas mais densas e a gente vai tendo a materialização física. Então, o nosso corpo físico é um acúmulo de energia, são energias densificadas que vão criando essa realidade que nós tocamos. Então, aquele negócio, eu só acredito naquilo que eu toco, a gente limita para onde nós podemos ir, porque aquilo que não tocamos é muito além do que podemos tocar, né? No mundo que não vemos é muito maior do que o que vemos. O próprio universo, ele nos traz isso. Então, a gente pegando esse amontoado de átomos, essa densificação de energia, nós vamos ter a nossa composição física do corpo humano, que ele vai lá de átomos, moléculas, células, tecidos, epiteliar, e assim vai indo até nós termos essa parte que tocamos. Lembrando que isso que nós tocamos são os mesmos átomos, mesmo sendo mais flexível, que isso aqui que nós tocamos e é denso, parece que não tem movimento, mas ele também está em movimento. Tudo tem movimento. Então, esses átomos lá dentro, eles nunca param de girar, tá bom? E aí,
essa existência, essa manifestação física, com este veículo físico denso que nós temos para a gente poder transitar nessa realidade tridimensional que nós estamos interagindo atualmente, ela é necessária para que a gente possa experienciar esse período encarnatório. E aí, se a gente for analisar que, olha que interessante, a composição química do corpo humano, ela nos condensa esse físico para que a gente possa experimentar, vivenciar as coisas, cuidar deste veículo, mas também a gente encontra nesta composição, olha ali a composição química do Sol. Olha que interessante. Praticamente tudo o que compõe o nosso Sol também compõe o nosso corpo físico. Vocês já viram aquelas orientações médicas da gente tomar o sol por conta da vitamina D, que a gente vai absorver ali, geralmente colocar as mãos para cima e os pés para cima, porque a palma das mãos e a sola dos pés é onde a gente absorve muito mais energia e tudo mais? É necessário, sim, por conta que a maior parte da composição nossa e do Sol, ela tá ali junto. Então, a gente precisa dele. A gente absorve nos alimentos, a gente absorve no próprio prana, que é o próprio ar que respiramos, a gente absorve nessa relação direta com ele, porque essa alimentação, essa sustentação que até poucos séculos atrás, né, acreditava-se que a Terra era o centro aqui do nosso sistema, e depois percebemos que não, que o que sustenta esse sistema, o que mantém ali o alinhamento, o que mantém a vida é exatamente o Sol. Essa energia que ele vai alimentando o nosso corpo físico, vai refazendo, reestruturando as nossas células por completo, né? E as nossas células, bom, vamos chegar aqui já já. As nossas células, elas vão se reestruturando, reorganizando diariamente. Ou seja, nós temos aí alguns trilhões de células, e aí são trilhões e trilhões de átomos que compõem essas células, essas moléculas, e essas moléculas são as trilhões e trilhões de comunicações que nós temos no nosso corpo. Então, diariamente, morrem trilhões e trilhões de células e nascem trilhões e trilhões de células que se comunicam. Então, nós estamos nos renovando diariamente. A cada período, por exemplo, a cada 7 anos, todo o nosso corpo ele deu uma renovada. A cada 10 anos, por exemplo, até os nossos órgãos internos, eles são outros. Então, o que acontece? Nós estamos criando e recriando a nós mesmos a todo momento. Não sei se vocês já viram, lá aquela historinha grega do barco de Teseu. Basicamente, nós estamos naquele dilema do barco de Teseu. Hoje, nós somos aqueles mesmos de 7 anos atrás ou somos outros? Hoje nós somos aqueles mesmos de 10 anos atrás ou somos completamente outros? Porque se são trocadas todas as tábuas do barco durante a viagem, esse outro barco que está ali é o mesmo barco ou é o anterior? Porque nesse mito, por exemplo, Teseu ele saiu na viagem ali grega, e o que acontece? Uns colocam numa versão que vai um outro barco, que seria o barco que vai renovando, vai carregando as madeiras, e aí vai trocando o barco de Teseu, porque ele precisa de chegar até o final, e durante a viagem as madeiras vão apodrecendo, os conflitos vão acontecendo, então ele vai substituindo. E aí, quando chega de viagem, um outro barco, ele ancora. Aquele barco, que é o barco de Teseu, que fez toda a viagem, mas trocou toda a madeira durante o caminho, esse é o mesmo barco ou é outro barco? O que define se é o barco de Teseu ou se não é o barco de Teseu? A própria
tripulação, porque a tripulação é a mesma, aqueles que trocam, aqueles que mudam, aqueles que coordenam, ou o barco de Teseu, ele é aquele que trocou as madeiras. Qual dos dois que é o barco de Teseu? É o nosso corpo. O nosso corpo, ele está se renovando diariamente, continuamente, e a partir daí, o que nós somos em relação à nossa existência, à nossa realidade? Nós somos esse corpo que as células diariamente, trilhões e trilhões morrem e outras nascem. A cada 10 anos, toda a nossa composição ela foi trocada, inclusive a composição óssea, e aí a gente pensa, não, mas espera aí, se eu quebrei meu osso quando eu era criança, e onde quebra o osso, ele calcifica, e ali onde quebrou, dificilmente vai quebrar de novo, porque ele calcifica com mais densidade. Mas eu tenho aquela marca de criança, como é que ela está lá se eu troquei até as minhas células do osso? Porque todas as células que morrem permitem que as novas células que chegam, elas melhorem, elas repitam ou elas pioram. Então, como nós estamos tratando a nossa realidade, como que nós estamos tratando aí o nosso corpo, a nossa jornada? A gente está cuidando dele direitinho, a gente está cuidando dele de maneira deixa a minha vida me levar, ou a gente está tendo essa consciência e estamos nos programando e reprogramando essas células conforme as novas vão chegando. Por quê? Nós programamos as nossas células. Quando a gente fica com muita raiva, com muita mágoa, a gente está programando as novas células que vão chegando com tudo isso que nós estamos depositando nelas. Ou a gente vai programando a cura, vamos programando a melhoria para que elas cheguem e elas se renovem de maneira mais adequada com a nossa vida. Isso nós programamos diariamente com os nossos pensamentos, mas isso a gente vai refletir um pouquinho mais lá na frente, quando chegarmos nos corpos mentais, tá? Bom, e aí, o que acontece? Toda essa realidade, ela tem uma condução lógica, um sentido lógico, que seria uma mente superior, ou seria essa mente superior organizando tudo isso a partir de leis universais, por exemplo, que elas estão aí, então elas nos regem, elas nos coordenam de acordo com um sentido lógico, onde funciona no planeta Terra, em qualquer outro planeta, na dimensão, em qualquer subdimensão e tudo mais, elas coordenam e levam um sentido lógico para tudo isso. E esse sentido lógico para tudo isso, ele precisa de uma organização, que seria essa mente superior, que a gente coloca como Deus, outras manifestações dão outros nomes, mas seria essa mente, não aquele Deus, aquele senhorzinho barbudinho sentado lá na cadeira, mandando e desmandando em todo mundo, aquela representação arquétipa nossa, que nós temos essa representação de um velhinho com a nossa forma hominal, né, a nossa forma adâmica, barbudo e tudo mais. Mas se a gente nos desvincularmos dessa ideia arquétipa, mas nós pensarmos na essência desse ser pensante que está em tudo, está em todo lugar e rege todo o universo, a gente percebe que precisa de uma organização natural, que são as leis divinas, as leis universais, as leis herméticas, e assim vão tendo tantos nomes de acordo com a linha que a gente estuda, com as sociedades antigas que nos trouxeram, né? O próprio Jesus nos trouxe como leis divinas. Né? Se a gente pegar as leis herméticas, que apontam como as leis universais do Egito, vindas desde o Egito Antigo, a gente vai ter essas leis universais que regem, são 7 leis que regem o universo todo. Tem as 10 leis universais, e assim a gente vai tendo as linhas de estudo que vão apontando, mas que a gente vê um sentido lógico quando a gente olha, por exemplo, essa figura que tem aí, o homem vitruviano, lá de 1490, né, de Da Vinci, que ele nos traz esse sentido de proporções áureas. O que ele representou aqui com o homem vitruviano? As proporções áureas, as proporções
perfeitas, né, na figura humana, por exemplo, aonde se a gente for fazer as contas, assim como na Grécia Antiga também apontava essa ideia da beleza, né, da perfeição, na proporção de rosto, na proporção de braços, na proporção de corpo, essas proporções áureas são as proporções que segundo vários cálculos que nós temos, os próprios cálculos matemáticos, a gente vai, e as formas platônicas, me fugiu o nome agora, né? A gente vai encontrando esse sentido em toda a realidade com a qual nós nos deparamos. Hoje em dia, na arquitetura, se trabalha muito essa mesma ideia, e a gente vai encontrando na natureza, por exemplo, o mesmo princípio dessas proporções áureas de nosso corpo físico, dessas manifestações físicas, a gente vai encontrando nas realidades mais macro até as realidades mais micro. Desde essa imagem que nós estamos vendo aí de um aglomerado de galáxias, as próprias galáxias, a natureza, ela se move exatamente neste mesmo sentido. Cada parte de nosso rosto, de nosso corpo, ela vai também se encaixando dentro desse sentido lógico, internamente e externamente, e aí a gente vai encontrando em toda a natureza, quando a gente olha numa realidade bem próxima ali pelos microscópicos, né? E a gente vai encontrando na realidade micro e realidade macro essas mesmas proporções, esse mesmo sentido de existência, de composição da realidade que nós temos. E a partir daí, nós vamos vendo que tudo segue um sentido lógico, tudo segue uma organização divina que ela, quando respeitada, ela nos traz um sentido para a própria vida, e a gente vai encaixando tudo, desde as nossas relações sociais, as nossas relações políticas, até as nossas relações mais íntimas e também as nossas relações internas. A gente vai percebendo que tudo segue um sentido lógico, tudo através da lei da ação e da reação. Tem uma que se manifesta, que é a lei o princípio da correspondência, que ele diz assim, que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. E a gente vai colocando isso até nas nossas relações emocionais. A gente vai encontrando esse sentido lógico, aonde desde a composição do universo até aquela composição daquele ser mais mínimo, mais microscópico, vai tendo esse sentido. Então, o nosso corpo físico, o nosso primeiro corpo, o nosso veículo mais denso para a gente experienciar essa oportunidade encarnatória, ele tem um sentido lógico em tudo que acontece. E nós estamos renovando, reestruturando e construindo a partir dele essa nossa realidade encarnatória. Então, corpo físico, todos nós aí não temos como duvidar deste, né? Indiferente de posição social, de posição religiosa, de qualquer coisa, a gente não tem como negar essa realidade física. Então, tá aí essa primeira parte super importante, onde nós vamos percebendo quanto a materialidade, ela é existente, mas não é a única. Mas a partir dela, nós vamos nos relacionando com todas as outras. E a partir dela, nós vamos interrelacionando e nos comunicando com todas as demais. Então, físico, primeiro, palpável, está aqui, temos que cuidar. Mas não podemos nos concentrar acreditando que esse é o único e é só aqui que existe, é só aqui que estamos. Necessário darmos atenção, darmos cuidado, darmos toda a oportunidade para essa experiência. Até porque a gente tem que pagar boleto, não tem jeito. Não adianta a gente se espiritualizar e esperar que a espiritualidade venha e resolva a nossa vida. No final do mês é a gente que tem que ir lá pagar o boleto, tudo, então a gente tem que estar aqui, ó, palpável, consciente, atuando, né? Mas sabendo que isso não é tudo. E o primeiro passo para a gente entender que isso aqui não é tudo, este corpo físico é importante, presente, mas não a única coisa,
a gente vai percebendo a sutileza desse corpo físico a partir do nosso segundo corpo, que é o corpo áurico. A gente está começando de trás para frente, tá, gente? Na verdade, primeiro, segundo, terceiro, a gente começa lá na origem, que é no corpo espiritual. Só que a gente está começando do mais denso para ter um sentido mais lógico. Por isso que eu coloquei primeiro, segundo, terceiro. Mas na ordem essencial de início, o primeiro é lá atrás, tá? Vai ser o último que a gente vai ver. Então, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Aqui, no nosso corpo áurico, o que nós vamos ter? Nós vamos ter... eu peguei até um trechinho aqui, vou fazer uma leitura rapidinha, que é no livro Evolução em Dois Mundos, lá de Chico Xavier, ele diz assim: todas as agregações celulares, vejam bem, agregações, as junções celulares, emitem radiações que se articulam através de sinergias funcionais e a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força, pontos de energia, em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Olha que interessante. Todo ser vivo, toda manifestação de vida, ela emana esse halo energético, essa aura que fica manifestando-se a partir de nós. O que o nosso corpo áurico faz? Para quem tem essa facilidade de ver o corpo áurico, de ver a aura, vai percebendo que essa manifestação que pulsa em nós, ela se altera continuamente. Então, não, a cor a cor da aura dessa pessoa é essa. Não, a cor da aura dessa pessoa está essa, porque ela vai se alternando de acordo com o nosso estado emocional, com os nossos pensamentos e tudo mais. Então, ela se alterna continuamente. Tem gente que tem uma capacidade natural de ver a aura. Tem gente que, sob a influência mediúnica de mediar, né? Mediunidade é mediação, mediar entre planos, entre o plano físico e o plano extrafísico, o plano astral, o plano espiritual. Não importa o nome que dermos a ele, é essa mediação. Então, tem gente que, quando se coloca num estado meditativo, um estado profundo, um estado de prece, e ativa essa relação mediúnica, ela tem uma facilidade, ela consegue vislumbrar a aura dos outros. Tem pessoas que têm a paranormalidade, que ela consegue ver essa manifestação sem a necessidade de uma intervenção mediúnica, sem a intervenção de algo superior. Por quê? Qual a diferença? Mediunidade, paranormalidade. Acho que a gente já até conversou lá atrás, né, sobre essa diferença. A paranormalidade é aquilo que está para além do normal, segundo o nosso ponto de vista extremamente materializado. O que, na verdade, é diferente, né? O paranormal deveria ser aquilo da gente não ter mediunidade, não ter comunicação, intuição, nada, porque isso é que seria anormal. Mas, na nossa visão, paranormalidade é aquilo que está para além do normal, que é o físico, o material aqui. Então, tem pessoas que têm essa percepção mais aguçada e é ali, anímica, da pessoa. E a pessoa, e assim tem várias outras habilidades, várias outras capacidades que alguns conseguem, quando entram em estado mediúnico, mediação, estimulados, amparados e energizados pelo mentor espiritual, pelo companheiro espiritual, seja o mentor de luz ou o mentor de não luz, porque existem das duas esferas, né? Mas que eles conectam-se conosco, nos estimulam, nos expandem essa capacidade perceptiva, e aí a gente consegue, dentro de uma casa espírita, dentro de um terreiro, dentro de algum templo, ou dentro da nossa casa, ou na natureza, onde a gente se conecta com essas energias, tem esse estímulo e temos essa capacidade. E aqueles que não precisam disso. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? E aí, quando a gente consegue ter essa capacidade de ver, a gente vai percebendo que esse campo em volta, ele vai se alternando, vai brilhando mais, brilhando menos, ele fica mais expandido, menos expandido. A gente tem, em média,
o comum do nosso campo áurico é nós termos ali entre 10 a 15 centímetros ao redor de nós. É como quando você faz exercício no frio, aí vocês devem fazer bastante exercício no frio, e aí o nosso corpo, ele vai entrando em conflito com a temperatura externa e a gente fica com aquela fumacinha bem pertinho da gente. Quando a gente olha no espelho ou olha para a pessoa que está com aquela fumacinha, é quase como se nós estivéssemos tendo a experiência de quem vê o corpo áurico das pessoas. Então, eles costumam ver assim e vai oscilando de cores, tá? Quando a gente está mais expandido, quando a gente está mais turbinado ali de energia, ele expande um pouquinho mais. Quando está menos, está mais pertinho. Fizeram a medição, por exemplo, não me recordo aqui o ano, eles vieram fazer essa medição, essa experiência em Chico Xavier. Então, quando eles fizeram essa experiência com Chico Xavier, que foi o pessoal da NASA, o que eles mediram? Eles mediram o campo áurico dele entre 10 e 15 metros. Olha, nossa, 10 a 15 centímetros. De Chico Xavier, eles mensuraram entre 10 e 15 metros de acordo com o estado que ele ia se alternando ali das orações. A gente tem relatos, por exemplo, de pessoas que, quando tinham lá sessões lá no centro que ele trabalhava, que ficava abarrotado de gente. Então, muita gente ia e só, às vezes, ouvia ou só chegava perto ali, mas não conseguia entrar na casa durante o período das sessões. Só que tem um monte de relatos onde as pessoas iam colocando ali, iam apontando que chegaram até lá, não conseguiram se aproximar, mas que eles sentiram a energia de Chico Xavier. Eles conseguiram sentir a energia dele, conseguiam perceber a aura dele, conseguiam perceber a orientação dele, conseguia perceber ali a orientação dele, a sintonia com ele, em até 1 quilômetro. Ou seja, varia bem, né? De acordo com o que nós colocamos aí. E aí nós vamos tendo, por exemplo, o campo áurico, que a gente pode ver esse mais brilhante aí, mais próximo, os chakras, os pontos de energia, que se manifestam também no nosso corpo físico e no nosso corpo parafísico, extrafísico, astral, perispiritual, a gente já vai chegar nele, que daí a gente vai falar um pouquinho sobre essa variedade de nomes, mas como vocês podem ver aí, esses brilhos um pouquinho diferentes, em cores diferentes, em pontos diferentes, eles estão conectados em todos os nadis, os caminhos de energia, em todos os pontos de energia do nosso corpo, que vão para mais de 72 mil, mas eles se juntam nesses pontos. E no nosso corpo físico, nós temos a correspondência a esses chakras, que são redemoinhos, no nosso corpo físico, que são glândulas correspondentes ao nosso paracorpo, o nosso corpo para fora, o nosso corpo mais externo. E eles se interagem entre si e se comunicam e vão se juntando aí, se unindo, se manifestando. O que acontece? Esses chakras, esses pontos de energia, eles correspondem entre a comunicação do corpo denso com os corpos menos densos. E aí, conforme eles vão sendo bloqueados, vão sendo trabalhados para melhorar ou para piorar, eles vão influenciando nessa emanação energética que ela pode ser lida hoje fisicamente, comprovado cientificamente, por exemplo, pelas fotos Kirlian, descoberto lá essa tecnologia nos anos 50 pelo casal Kirlian, e muito difundido, por exemplo, hoje aqui no Brasil, a gente tem na USP, eles reduziram, porque era uma máquina mais grandona, tudo, eles reduziram para umas máquinas assim quase portáteis, né? Quase uma máquina. Hoje em dia eu acho que já avançou, não acompanhei esse avanço da tecnologia, imagino que já esteja de tamanho do celular, uma máquina comum, mas era uma máquina relativamente grande, uma vez eu via lá na Paulista o pessoal fazendo esse teste, tudo, né? Onde eles conseguem fotografar esse campo de bioenergia ao redor
de qualquer manifestação, de qualquer corpo. Lembra lá atrás, no comecinho, quando a gente falou sobre a composição química do corpo físico e do corpo físico e do nosso corpo celeste mais denso, mais intenso que nós temos aqui no nosso sistema, que é o nosso Sol? Pois é, quando a gente vai identificar algo que é lá de trás, quando acha lá aqueles itens arqueológicos, como que a gente data ele? A gente faz a datação por carbono 14. Então, como que faz? A gente avalia essa idade com o quão está o decaimento das energias solares, né, que é o decaimento, me fugiu, atômico, deste material. Então, quanto mais está o decaimento dele, a gente calcula com o que deveria estar agora, e a partir daí a gente data entre centenas a milhares de anos. Por quê? Porque o Sol, ele interage e ele intervém em tudo, em todo objeto orgânico e não orgânico. Então, tudo tem um acúmulo ali, uma alimentação por essa energia solar. Por isso que dá para, nessas fotos Kirlian, tirar uma foto, como vocês podem ver, e ver a mão, ver o corpo áurico de um cachorro. Olha que bonitinho o cachorrinho. Quem tem cachorrinho em casa, sabe, chega cansado pra caramba, cachorro vem, lambe, brinca, faz aquela festa, às vezes fez aquela festa antes da gente chegar, que chegou, que destruiu tudo e a gente não consegue ficar com raiva. Olha como eles brilham aí, olha como a aura deles envolve numa aura violeta, que é aquela de transmutação que faz a limpeza. O gato, que ele é um transmutador de energia muito grande, muito potente, um reikiano nato, né? Por conta disso. Então, se a gente pegar um pedaço de madeira, colocar e tirar foto, a gente consegue identificar também o campo energético desse pedaço de madeira. Então, isso já sai do esotérico, já vem para o material, para o físico, já está comprovado cientificamente. Tranquilo até aqui, gente? Todos nós temos aí as nossas manifestações energéticas, e aqui é a nossa manifestação mais próxima, mais comprovada aí da nossa realidade energética. E aí, a partir daí, nós vamos para o nosso terceiro corpo. E esse é interessante. Por quê? Esse aqui eu coloquei até um pouquinho, algumas. Esses daqui são somente 3 representações, até para a gente não complicar muito, não dar nó na cabeça de ninguém. Então, o nosso corpo, terceiro corpo, que seria o corpo astral, ou psicossoma, o que é o psicossoma, que vem de psique, né, que é o psicológico, que é a psique, a nossa mente, e o soma, que é o corpo. Aquelas, por exemplo, aquelas doenças que a gente somatizou no corpo. O que são essas doenças somatizadas? São aquelas doenças que, por conta da nossa mente, por conta do nosso pensamento, a gente manifesta elas no corpo. Então, o psicossoma, que seria aquele corpo manifestado mais sutilmente, que era conhecido como esse corpo astral. Perispírito, que é o que nós mais conhecemos nos estudos espíritas, que a gente vai encontrar lá no Pentateuco kardeciano e em grande maioria da literatura espírita. Por quê? Porque quando Kardec ele foi descrever essa manifestação nossa, ele buscou descrever de uma forma que os espíritos estavam explicando, porque seria uma manifestação do espírito, mas não o espírito, porque ele estaria muito mais próximo do nosso corpo físico. Então, estar próximo do corpo físico quer dizer que está aqui pertinho, está grudadinho. Então, é o que está na periferia. Você vai para a periferia dos grandes centros, que são aquelas cidades, aqueles bairros um pouco mais afastados, então um pouco mais pobres dos grandes centros, que são chamados de bairros periféricos, são aqueles que estão em volta daquela parte central, ou da cidade, do centrinho da cidade, tudo mais, que é o que está ao redor. Então, seria este corpo
ao redor do nosso corpo físico e também do nosso corpo espiritual central, que aí a gente reduziria lá nos 3, né? Corpo físico, o perispírito e o espírito, que nós reduzimos para poder ter uma compreensão naquele período do século XVIII melhor dessa realidade. Por isso que agora a gente subdividiu e dá um pouquinho de nó na cabeça, né? Porque a gente vai subdividindo em vários outros corpos, porque ali Kardec ele reduziu em 3 corpos para ficar mais fácil de compreender naquele período. Os espíritos trouxeram dessa forma para a gente poder ir absorvendo. Tanto é que em todos as codificações de Kardec, lembrando que as codificações de Kardec são ensinamentos trazidos pelo plano espiritual para a gente absorver de forma pedagógica conhecimentos existentes no planeta Terra desde os primórdios. Então, a gente encontra dentro do Pentateuco aquilo que a gente vai encontrar nos Vedas, lá de cerca de 5.000 anos antes de Cristo, né, vindo dos hindus. A gente vai encontrar no Tao Te Ching, lá vindo da China. A gente vai encontrar no Kybalion, lá também, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, e assim vai. Então, ele colocou de forma pedagógica para entendermos. E ali, em cada trabalho que ele concluiu, os espíritos, em várias perguntas, eles respondiam: nós podemos ir com vocês até aqui. Quando vocês estiverem mais maduros, a gente dá continuidade. No próximo livro, eles davam continuidade: olha, dá para ir até aqui. Quando vocês estiverem maduros, vai indo. E assim terminou. Por vários anos, o Kardec ele publicou a Revista Espírita, respondendo vários pontos que ficaram com certo ponto de interrogação, ou 2 pontos, para continuar depois lá no Pentateuco, e até hoje nós ainda estamos avançando com novos conhecimentos, tá bom? Então não estranhe essa diferenciação de nomes, porque o corpo astral, que é o que eu acabo utilizando mais, ele é aquele que é o corpo, a matéria e o espírito, que está no astral. Esse aqui veio do século XVII, me fugiu o nome também, como eu falei lá nos outros encontros, tá, gente? Eu não guardo o nome de livro, não guardo o nome de autor, eu vou esquecendo, porque eu vou absorvendo a informação e vou apagando o resto aí, porque a memória já não é boa, então eu tento concentrar naquilo que dá para utilizar, tá? Mas já era visto esse corpo astral, que é um corpo que representa o nosso, que está no astral, que é aquele que nós nos vemos quando a gente está ali dormindo, que a gente está tendo aquelas experiências. Algumas são sono, algumas são sonho, e outras são vivências, que é aquilo que a gente conversou lá nos outros encontros, né? E aí, o que acontece? Eu peguei esse trechinho aqui que traz do André Luiz, que ele nos fala um pouquinho desse psicossoma, o corpo espiritual, ou o corpo astral e tudo mais, que ele afirma que o corpo mental é o envoltório sutil da mente e do duplo etérico, seja a duplicata energética que reveste o corpo físico do homem. Olha que interessante, ele reveste o corpo físico, material. E aqui nos domínios da mente, ele nos traz assim: a princípio, o seu perispírito ou corpo astral, pode ver que até André Luiz utiliza essa referência de corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etérico, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Se a gente sai do planeta, este corpício não rola, não vai. Assim como o corpo físico precisa, hoje a gente faz as experiências fora do planeta, a gente precisa de uma proteção, uma ambientação para fora do planeta, isso existir. O nosso corpo etérico, né, esse nosso corpo astral, ele precisa disso também. A gente precisa de uma roupagem para nos proteger lá fora, porque a composição química ela é voltada para nosso planeta, aqui. Tanto é que na estação espacial, na ISS, por exemplo, eles precisaram fazer
fazer um simulador de ressonância Schumann, que eu acho que, se eu não me engano, eu falei com vocês das outras vezes, né? A gente tem uma ressonância entre 100 quilômetros da nossa, daqui da parte da nossa superfície terrestre até 100 quilômetros, nós temos uma ressonância que agora ela está oscilando pra caramba, tem época que ela bate em 100, mas que por 50 anos nós estivemos com ela oscilando entre 7,83 Hz e 7,84 Hz, que é a ressonância Schumann. Leva esse nome pelo seu descobridor lá, o Otto von Schumann, né? Que encontrou isso, e as nossas células, elas oscilam dentro disso. Hoje já não em 7,83, porque ela oscila diariamente, tem dia que vocês estão cansados pra caramba, parece que está carregando o mundo nas costas, parece que nada vai dar certo, que não consegue andar e não sabe porque do nada aparece, são os dias que ela bate pico de 30, até 50 Hz, teve época durante a pandemia que ela bateu em 100 Hz, e de vez em quando ela ainda acontece. Então, o que eles notaram? Quando passava-se muito tempo nas estações, fora, para além dessa atmosfera, quando os astronautas voltaram, o corpo estava extremamente debilitado e as células danificadas. E aí, eles fizeram simuladores da ressonância Schumann, instalam normalmente hoje nessas estações, e ali ele fica ressoando lá dentro, e quando volta a saúde está mais estabilizada. Isso por quê? Porque as nossas células, o nosso corpo físico, ele vibra, reverbera. Então, somos como bateria, emanando e captando energia o tempo inteiro. O próprio André Luiz nos traz aqui a necessidade de estarmos concentrados nessa vibração gerada pelos nossos pensamentos e emoções para que a gente mantenha a saúde do corpo físico e dos corpos mais sutis. O que vocês devem ter visto aí nos seus estudos e nos livros, muita referência, principalmente daqueles mais antigos, do duplo etérico, que daí dá um bugzinho na cabeça. O perispírito é o duplo etérico é o perispírito. Como é que funciona isso? Porque não se tinha uma definição muito clara disso há alguns anos atrás. Então, muita da literatura, principalmente aquela mais antiga, a gente vai pegar a referência do perispírito, chamando de duplo etérico. O que a gente já conseguiu avançar um pouco mais, tanto nos estudos, trazendo os estudos que eles eram muito restritos antes, até para as sociedades iniciáticas, como o próprio espiritismo nos trouxe essa explicação, e a ciência hoje também nos dá um empurrãozinho nesse sentido. Na teosofia, por exemplo, com a Helena Blavatsky, ela já trazia uma reflexão desses corpos. Então, o que a gente tem? O duplo etérico, ele não necessariamente é um corpo específico, ele seria mais uma cola que junta o nosso corpo físico mais denso com o nosso corpo astral menos denso. E aí ele vai se relacionando muito com o nosso corpo áurico, mas o nosso corpo áurico é mais a pulsação, né? Então, esse duplo etérico, durante o processo de separação desses corpos, ele seria uma representação idêntica ao corpo físico. Está com defeito no corpo físico, com doença? Esse duplo etérico é onde o espírito consegue olhar você e consegue ver que ali está defeituoso no seu corpo um pouquinho mais sutil. Então, ele seria uma cola. Nosso corpo astral é esse que sai, que é o nosso perispírito, que é com o qual nós damos rolezinho quando a gente sai do corpo, quando a gente desgruda, que a gente experimentou, fez lá na parte prática da outra vez, né? Então, esse corpo astral é esse que nós criamos uma independência um pouquinho maior. E aí seriam esses 3 corpos que a gente conseguiria ir até hoje, aí, senão fica muito denso. Deu para entender até aqui, gente, essa diferença somente desses 3 corpícios nossos? Maravilhoso, Jefferson. Você passa assim de uma maneira que, olha, se eu tivesse 3 anos de idade, eu ia entender. É bem didático, é bem limpo, assim, sabe? E daí é aquela coisa, né? Eu tava aqui assim, e aí? Qual que é o próximo? Eu falei, vixe, Maria, é hora de acabar já. Mas então, como nós temos esses 10 minutinhos, eu vou abrir aqui para quem quiser dar um breve comentário, quem quiser compartilhar alguma coisa, só levantar a mãozinha, ou então a mãozinha física,
a mãozinha do duplo etéreo, a mãozinha do perispírito, qualquer mãozinha. Qualquer mãozinha tá valendo, né? Já vou colocar meu vocabulário já agora, né? Tem que repetir para aprender, né? Vai repetindo, vai aprendendo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão eu tomo conta e falo mais que o homem da cobra. Não? Gente, eu queria falar. Eu tentei levantar a mãozinha aqui, mas eu não achei no Zoom do Aí meu... eu vi a do perispírito, você levantou, então tá tudo certo. Deu para sentir ela, né? Eu senti um vum. Pode falar, Valéria. Então, na verdade, eu fiquei com uma dúvida, né? Eu consegui entender a aura, o corpo etérico, o perispírito, mas eu fiquei com uma dúvida. Esse duplo etérico e o perispírito, eles estão dentro desse aspecto da aura, tipo, a 15 centímetros de distância da gente? Onde eles se localizam? Não sei, pode parecer uma pergunta boba, mas eu realmente não consegui entender essa parte. Não, perfeito, Valéria. O que acontece? Essa pergunta, na verdade, quando eu fiz esses tempos atrás, a gente aprofundou um pouco mais essa palestra, eles perguntaram a mesma coisa quando a gente estava um pouco mais avançado nos outros corpos. Todos eles, basicamente, estão ali, unidos, juntos, porque a gente tem como se fossem dimensões multidimensional. O que nós vemos, o que nós percebemos é o que está aqui, nessa dimensão mais palpável, que é o que o nosso cérebro assimila de forma mais prática, mais fácil, que é o que está na tridimensional, né? Que tem largura, comprimento e altura. Então, basicamente, está tudo aqui junto, tudo grudadinho, está tudo amontoado. O que nós conseguimos fazer, por exemplo, naquele processo que a gente fez nas atividades práticas lá atrás, o ano passado, que alguns conseguiram se sentir fora do corpo, deslocado do corpo. Fica tudo grudadinho, tudo aqui. A nossa aura, ela é a nossa pulsação, a nossa vibração. Então, ela fica muito mais conectada, ela é mais densa, por isso que ela é mais fácil de ver, mesmo nos processos iniciais de exercícios para poder abrir a clarividência. Então, ela é mais fácil porque ela é densa, ela é física. Ela está aqui com o nosso corpo físico. Distanciou os outros corpos, o nosso corpo, a nossa aura, ela continua aqui, porque ela é a energia mais densa. Os outros corpos, eles começam a se distanciar um pouquinho, mas eles estão ali, conectados uns aos outros. Você já deve ter ouvido falar do tal do fio de prata. Aquela linhazinha de prata, que não é de prata, tá? Não é do metal de prata, mas por conta que ele brilha nessa corzinha, e aí deram esse nome, que é o que nos mantém conectado aos corpos mais sutis e mantém nesse corpo mais físico. E assim, saiu esse corpo astral, esse perispírito do corpo físico, ele saiu daqui, cria sua independência e se mantém vinculado a esse fio de prata. Lá na frente, quando a gente chegar mais para frente, a gente vai ver que no corpo astral, você sai o corpo espiritual dele e ele se mantém no corpo astral com o fio de ouro, que é um outro fio. E aí ele vai indo. Quando a gente se a gente der continuidade nesses estudos e ver que vai para além de 7 corpos, a gente vai ver que tem outros fiozinhos que vão separando e é uma corpaiada solta aí. Mas quando a gente está aqui, está tudo juntinho. E daí vai saindo e cada um manifestando-se em uma dimensão, em uma realidade mais sutil, um pouco diferente. Mas, por exemplo, toda essa galera está grudadinha aí com você. Agora entendi. Super obrigada pela explicação. Por nada. Amo que o Jefferson, você queria fazer tudo junto em uma palestra, Jefferson? Uma? Acho que não, né? Não, de jeito nenhum. Eu vou passar a palavra para a Cíntia e depois passo para a Amália, porque a Cíntia ela tinha levantado a mãozinha e a mão física da Amália está levantada. Pode estar com você, Cíntia. A mão física. Se o Jefferson me permite, se o Jefferson me permite, primeiramente... não, desculpa, Amália, desculpa. É a Cíntia primeiro, aí depois a senhora, pode ser? Ah, tá bom. Eu não vi que ela tinha falado. Tá bom. Não, tranquilo. Pode falar, depois eu falo. Tá bom. Primeiramente,
parabenizá-lo, porque foi uma aula bastante clara, segura, muito bonita. Como se ele me permite, essa questão aí do duplo etéreo, que faz parte, né, de todo esse contexto, que ele colocou muito bem, é a cola, né, a cola do corpo físico com o perispírito, que nós poderemos chamar de camadas perispirituais, essa camada que é a camada que faz a cola do corpo físico, veja aí em Jefferson, eu estou falando certinho, que é a camada do corpo perispírito com o corpo físico, né, que a gente chama de duplo etérico, ele é verdadeiramente aquela parte que faz a cola dos dois corpos, né? Que o perispírito tem a parte mais sutil, que é lá do mental, e tem a parte mais grosseira, que é a que liga o perispírito ao corpo físico. Tanto que esse duplo etérico, quando há a morte, ele falou aí do cordão de prata, que faz a ligação do corpo espiritual com o corpo físico. Então, enquanto está vendo o fio de prata, é porque está encarnado. Então, quando há desencarnação, o duplo etérico fica no corpo físico, ele não acompanha o espírito. Por isso que é essa camada última, se você me permite, Jefferson, vê se eu estou falando bobeira. Não, né? Tá perfeito. Que fica assim, de uma forma mais simples, né, para a pessoa compreender essa última camada, que é a chamada corpo etéreo, né? Do perispírito. Exatamente. Esse corpo mais grosseiro. Tanto que ele fica no corpo físico, ele não vai para o plano espiritual. Ele é sepultado com o corpo físico, podemos dizer assim. Exatamente. Mas sua aula foi maravilhosa, viu? Foi muito boa, anotei muita coisa boa aqui. Ai, que bom, obrigada, Amália. Como a Amália falou, gente, só eu que fica com o corpo físico. Quando há os assédios nos cemitérios, que tem lá os protetores do cemitério, tem muitos espíritos que eles vão para lá com aquela necessidade ainda da energia física, é atrás dessa energia que eles vão, que é o tal do fluido vital. Que ele fica, sobra um restinho ali no corpo físico que eles querem sugar e puxar e tudo mais, que é o fluido vital. Todos os nossos corpos, com exceção do nosso corpo espiritual, eles são transitórios. Que nem a Amália falou, ele se desfaz. O nosso corpo perispiritual, astral, também se desfaz. O nosso corpo áurico, todos eles se desfazem. O único que se mantém ali intacto e junto dele os menos densos, que é os que a gente vai ver no próximo encontro, que é o mental superior e o mental inferior, mental inferior também se desfaz. O mental superior e o emocional que se mantêm intactos e eles seguem com o corpo espiritual. De resto, gente, quando dizem que não adianta se apegar com nada, porque nada nos acompanha, é isso na prática. Não só as questões materiais, físicas, que se desfazem, mas também até esses nossos corpíceos mais plasmáticos aí, que a gente consegue mudá-los, deixar ele mais magrinho, mais gordinho, mais bonitinho, também vai se desfazer. Por isso que a gente não pode se apegar. Isso aí. Muito bom. Obrigado, Amália. É isso aí. Com você, Cíntia. Viu, Jefferson? Muito boa a palestra. Você tem uma didática legal e isso vai estar sendo gravado. Duas perguntas. O perispírito se desfaz? Você falou para a Amália que o perispírito se desfaz? E a segunda pergunta, não, na verdade, 3. É como se fosse o nosso corpo, é como se fosse as camadas da cebola, né? Isso, faz camada parte da de cebola. uma coisa só, né? E a terceira coisa tem algum livro que você indicaria para a gente ler sobre isso? Perfeito.
Vamos ver se eu guardei a ordem. Sim, o perispírito se desfaz com o tempo. Aquele trechinho que nós lemos ali nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele nos traz exatamente essa composição para essa nossa vivência, essa nossa experiência terrestre, que ela é a composição química, bioquímica deste corpo físico que só se adapta a essa realidade aqui na Terra. O nosso perispírito, nosso corpo astral, ele também se adapta a essa energia, a essa bioquímica, a essa química, a essa realidade daqui. Quando a gente vai transitar para mundos mais evoluídos ou menos evoluídos, ele também se desfaz. Não é com eles que a gente vai. O próprio planeta Terra, que está em fase transitória, para sairmos de provas e expiações, para entrarmos num mundo de regeneração, toda essa nossa composição química está sendo alterada continuamente, diariamente, inclusive com essa renovação das nossos bilhões e bilhões de células, que elas vão se readaptando com essa, que nem eu falei, dessa ressonância Schumann, que são as vibrações do próprio planeta, que elas estão se alternando, e a gente tem dia que acorda, parece que com o estômago, com tudo embrulhado, tudo dando... E não tem explicação para isso. Quando a gente tem alguns medidores, hoje em dia a gente não está conseguindo mensurar esses medidores, porque um deles, o principal, que é o mais de acesso mais fácil, que é o que ficava na Ucrânia, na região que foi destruída. Então a gente não está conseguindo nem o medidor da Ucrânia, nem o da Rússia, que eram os dois pontos principais mais fáceis de mensurar isso no planeta, estão inativos. Então a gente não está conseguindo identificar, mas pelo histórico que eu ia acompanhando diariamente essas oscilações, no grupo que a gente tem aqui, que eu comentei de fazer as viagens astrais para trabalhar conscientemente no plano espiritual, então eu estava sempre passando ali, gente, porque a gente tem uma diferença aí de 10 horas para lá, quando dava os picos eu avisava, gente, tal hora, a partir de tal hora vocês vão sentir, o pessoal sentia mesmo essas oscilações quando a gente está com uma sensibilidade mais aguçada. Então, se desfaz sim, mas quando a gente vai para experiências ali de monte. E outra, quando a gente muda a encarnação, o novo corpo que vai reencarnar, ele também precisa de uma outra forma. Por quê? O nosso corpo astral, o nosso perispírito, ele é extremamente plasmático, ele é moldável. Por exemplo, Ele é transformável, né, Jefferson? Ele é transformável, ele não se desfaz. Ele é transformável. Ele é plasmático, então ele é transformado, ele vai se adaptando, se readaptando conforme a manifestação ali que a gente está precisando. Por exemplo, se a gente pegar o Emmanuel, quando o Chico perguntou para ele, não, mas essa sua aparência e tudo mais é da sua última encarnação? Ele falou, não, eu plasmei o meu corpo de acordo com aquela aparência, com aquela forma que eu tinha, que eu manifestei na encarnação, que eu mais podia ter feito e menos fiz, que foi quando eu tive contato com Jesus. Então eu enfiei o pé na jaca lá, e para eu lembrar disso e ficar focado aqui, não perder o rumo, eu estou usando essa aparência. Então quando nós começamos a fazer essa projeção astral, mais conscientes, mais ativos, a gente pode projetar, quando a gente começa a projetar naturalmente, a gente projeta a primeira vez, às vezes chega lá quem dorme livre, leve e solto, chega peladão lá, ai meu Deus, não queria. E aí, como a gente não tem muito controle, o nosso mentor vai lá e puf, plasma uma roupa na gente. Quando a gente tem mais consciência, a gente já plasma para o lado de lá e você já põe a roupa que você vai utilizar, a forma, dependendo aonde nós vamos trabalhar, a gente muda o nosso formato, o nosso rosto, o formato até do corpo, até da manifestação que nós estamos para adentrar em determinados locais. A gente já consegue fazer isso de forma mais consciente, mas todo mundo pode, todo mundo consegue, depende só da nossa permissão. Então, é um corpo que a gente vai utilizando. Quando não tem mais sentido, aí ele se desfaz, nada se desfaz, tudo se reaproveita, essa é a realidade da transmutação. Você deixa de utilizar e essa energia se desfaz. Por exemplo, o que eu falei lá no comecinho, nosso corpo físico, ele é montado a partir dos átomos, das células.
como nada se desfaz, hoje, cada um de nós aqui, no nosso corpo físico, com os trilhões, trilhões e trilhões de átomos que nós temos, nós, por exemplo, temos átomos do corpo de Platão, por exemplo, em cada um de nós, porque ele se desfaz, volta, e a partir daí ele é reutilizado, tudo é reutilizado no planeta. A gente que tem a ideia de jogar as coisas fora e não dá muito certo, né? Em nada. E o último foram os livros, né, que você havia perguntado. Um que é muito interessante para a gente partir da base, que eu gosto muito de utilizar, é o A Caminho da Luz. Não sei se vocês já leram. A Caminho da Luz, ele nos traz essa formação do planeta, e lá no comecinho ele já vai descrevendo essa composição química do planeta, e a partir dali ele vai passo a passo também descrevendo a composição química dos nossos corpos mais sutis para se adaptarem neste planeta até o nosso corpo físico. Então ali ele faz uma descrição pedagógica e metodológica de todo esse processo que eu expliquei aqui. Ele é sensacional nesse sentido. E não podemos esquecer, Jefferson, do Livro dos Médiuns. Sim, sim. Livro dos Médiuns, que é onde Kardec traz a primeira informação sobre o perispírito. E que na verdade, ele informa Amália, que Amália, eu vou dar uma outra linha para vocês, uma proposta de uma outra linha para vocês,